Olá, irmãos. Vamos para a nossa 17ª e última aula na nossa matéria de análise de Tito e 2 Timóteo, ok? Então, na aula passada, nós começamos a analisar o quarto e último capítulo do livro de 2 Timóteo. Nós analisamos o capítulo 4, os versículos de 1 a 5, que eu disse a vocês, constitui-se no trecho ou no texto mais importante dessa epístola de Paulo a Timóteo e certamente uma das mais importantes, não só das cartas pastorais, como também do Novo Testamento, ok? Por quê? Porque esse texto, irmãos, ele lida com algo essencial para a obra de Deus, que é a principal tarefa, trabalho do pastor, ok? Então aqui é aquilo que resume o trabalho do ministério pastoral, que é a pregação da palavra de Deus. O que nós vimos foi que Paulo faz um chamado solene a Timóteo, colocando Jesus como testemunha. Ou seja, ele chama Timóteo para a pregação da palavra de Deus por causa da solenidade deste chamado, por causa da solenidade desta tarefa. Depois o apóstolo Paulo mostra também a urgência e necessidade da pregação da palavra de Deus. Ele mostra que a pregação tem que ser quando os ouvintes querem ouvir ou quando não querem, que essa pregação ela serve para muitas coisas no ministério e que ela deve ser feita por meio de um ensino paciente. E aqui eu enfatizei com vocês a questão da pregação expositiva, que toda pregação precisa ser exposição da palavra de Deus. Por fim, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta a necessidade para a pregação da palavra de Deus. E é que a saúde da igreja depende disso. As pessoas não querem a boa doutrina. E o remédio para isso é a boa doutrina. É o ensino da palavra de Deus. E então o apóstolo Paulo termina chamando Timóteo a manter o controle, a não se deixar levar pelas dificuldades, a suportar as aflições, fazer bem o seu trabalho e cumprir o ministério que Deus havia dado para ele de pregador e mestre da palavra de Deus. Ok? Agora, irmãos, nós vamos entrar na última parte do livro de 2 Timóteo, que é o capítulo 4, de 6 até o final, até o versículo 22, ok? Então nós vamos analisar esse texto e então encerrar a nossa análise deste livro da palavra de Deus. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos lá, continuar a nossa análise de 2 Timóteo, capítulo 4. Então, lembrando aqui do nosso esboço, o capítulo 4 ele começa com as exortações finais do apóstolo Paulo, ok? Então, são as últimas palavras direcionadas a Timóteo em termos de exortação. A primeira delas é a exortação solene para pregar a palavra de Deus, que nós já vimos, versículos de 1 a 5. E agora eu quero ver com vocês a exortação com base no testemunho final do apóstolo Paulo, os versículos de 6 a 8. Bem, irmãos, esses versículos de 6 a 8, ele é um versículo que insere algo relativamente novo na carta, certo? Então agora é a primeira vez que o apóstolo Paulo ele vai avisar a Timóteo que ele reconhece que está chegando perto o tempo da sua morte. Nós sabemos que isso provavelmente era algo que causava bastante tristeza em Timóteo. Tanto isso quanto a continuação do ministério dos falsos mestres na igreja ou no trabalho de Timóteo. O apóstolo Paulo deu muito mais atenção a essa questão dos falsos mestres, ok? Então, estimulando Timóteo a continuar firme, a não se envergonhar do Evangelho, a não abrir mão do Evangelho,
a não abrir mão de Paulo, a não abrir mão de Cristo, certo? Então você nota que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação que Timóteo não cedesse aos falsos mestres, que Timóteo não cedesse àquelas práticas ou àqueles ensinos. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha para que Timóteo continue firme às suas raízes, continue firme ao que aprendeu, continue firme na sua associação com Paulo, na sua associação com Cristo, que ele mantenha a sua fidelidade, ok? Agora, irmãos, nós percebemos que o apóstolo Paulo vai tentar estimular Timóteo à luz de outro fator que estava causando tristeza em Timóteo, que era a morte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, vai colocar a sua morte em uma perspectiva teológica correta. Então, lembre-se do que nós aprendemos aqui, que o nosso problema, o tamanho do nosso problema, depende muito de como nós o enxergamos. Então, o problema com os falsos mestres, o apóstolo Paulo coloca os falsos mestres na perspectiva correta para que Timóteo soubesse trabalhar com aquilo. Agora ele vai colocar a sua morte em uma perspectiva correta para que Timóteo também soubesse trabalhar com aquilo. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo coloca aqui a sua morte como uma oferenda. Ele diz: estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Essa expressão, irmãos, ser oferecido por libação, ela é retirada do Antigo Testamento e dos sacrifícios. Era uma oferenda de libação feita de vinho, certo? Que então era derramado diante do santuário, diante do altar de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo, e note que ele diz, estou sendo já oferecido. Então, ele encara a sua prisão como sendo já o momento em que ele é oferecido a Deus. Como se ele estivesse agora entregando a sua vida nas mãos de Deus. Mas ele reconhece, certo, logo de cara, que o tempo da minha partida é chegado. Então aqui, irmãos, essa ideia, o tempo da minha partida é chegado, aqui você tem a ideia de quando os pastores abriam as portas dos currais e as ovelhas poderiam partir, certo? Poderiam correr. As expressões usadas por Paulo são dessa natureza. E essa é uma expressão idiomática para a morte. Então, Paulo claramente entende que a sua morte é o momento dele se oferecer a Deus. Agora, é importante que Timóteo entenda a morte de Paulo na perspectiva correta. É o final do combate de Paulo. Ele diz, combati o bom combate. Então, a palavra combate aqui, irmãos, ela era usada em corridas atléticas. Então, combatir o bom combate, a ideia é que o apóstolo Paulo disputou bem uma corrida nobre. Ele disputou bem aquilo. Então, a palavrinha bom é a palavrinha nobre, certo? Na língua original. Então, o que ele está dizendo é que ele conseguiu, que na verdade ele dedicou a sua vida a uma carreira, a uma corrida nobre, certo? A uma disputa nobre. Então a morte é o cumprimento, ela é vista como valiosa à luz da nobreza com que você viveu. Então o apóstolo Paulo diz que ele viveu e disputou e concluiu agora uma carreira nobre, certo? Então ele diz, completei a carreira, completei a corrida, guardei a fé. Então quando ele fala que em guardar a fé,
lembre-se do depósito que ele transferiu para Timóteo, que Timóteo deveria transferir para outro. A fé é o grande depósito que foi dado ao apóstolo Paulo. E que fé é essa? É o corpo de doutrinas cristãs. É o ensino da palavra de Deus. Paulo está dizendo que ele agora está terminando a sua vida sem nunca ter traído a palavra de Deus, sem nunca ter cedido na sua fidelidade à palavra de Deus. Então, aqui a morte de Paulo é vista de maneira nobre, é vista como o cumprimento de uma corrida, o cumprimento de uma batalha, o cumprimento de uma carreira, o cumprimento, a chegada na reta final daquele homem que segurou o bastão que foi dado para ele e jamais deixou cair. Então, depois que chega no final, é hora da recompensa. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Então aqui, irmãos, é uma expressão, a coroa da justiça, que é muitas vezes mal interpretada. Muita gente acha que realmente Deus tem uma coroa para dar para os seus. Mas a coroa da justiça, essa expressãozinha dar, ela é um genitivo na língua grega, e a ideia é que a recompensa da justiça. Então o ponto aqui do apóstolo Paulo é que ele, como um justo, como ele foi justificado, chegou a hora dele receber a justificação por completo. Chegou a hora dele receber, certo? Aquilo para o qual ele foi justificado. Então chegou a hora dele receber a sua salvação final, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então a morte é vista como um tempo em que você agora vai se preparar para o dia do Senhor, para receber a justiça final de Deus, a salvação eterna de Deus. Então a coroa da justiça é a salvação em toda a sua plenitude, e que ele vai dar não apenas a ele, mas a todos quanto amam, anseiam a sua vinda. Então aqui qual é a exortação final do apóstolo Paulo? Que Timóteo entenda isso, que a sua morte ela deve ser vista com nobreza, que agora o apóstolo Paulo termina a sua carreira para receber a sua recompensa. Isso é óbvio que dá a tristeza da partida, mas isso é inundado com a alegria da recompensa final. Então Paulo está aqui então estimulando Timóteo não apenas a encarar corretamente a sua morte, como também a olhar corretamente para a vinda do Senhor. Ok? Isso deve ser a nossa perspectiva de vida. Nós não devemos conduzir a nossa vida com base na nossa morte ou na de alguém, mas com base na vinda do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, avançando, agora então o apóstolo Paulo vai para a conclusão do seu livro, que vai do capítulo 4, versículo 9 até o 22. Do capítulo 4, de 9 a 18, ele faz as suas instruções e palavras pessoais, e então de 19 a 22, as saudações finais. Bem, irmãos, Gordon Fee, certo, no seu comentário de 2 Timóteo, ele explica, ele defende que aqui o apóstolo Paulo então encerrou um assunto da sua carta agora no versículo 8. Qual é o assunto? É o propósito de estimular a Timóteo a continuar firme na sua fidelidade e no seu ministério, ok? Então nós vimos que este foi um dos grandes propósitos, o principal propósito. Agora o apóstolo Paulo vai tratar do seu segundo propósito, que é o quê? Que é chamar Timóteo a ir se encontrar com ele, certo?
a ele encerrar o seu ministério lá e ir se encontrar com Paulo lá em Roma antes da morte dele, certo? E aqui então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele segue bastante aquelas palavras de recomendações que eram feitas nas cartas. Então, quando uma pessoa mandava uma carta para alguém que ele sabia que estava vindo, essa pessoa dava uma série de recomendações para a vinda. Então, o propósito aqui é ensinar ou recomendar ou dar as recomendações a Timóteo para a sua vinda. O que é que ele deveria fazer para ir se encontrar com Paulo? Então veja que o versículo 9 diz: procura ou se esforça para vir ter comigo depressa. Ou seja, termina o teu trabalho aí, termina o que você tem que fazer aí, certo? E o mais rápido possível venha a Roma se encontrar comigo. Então, em primeiro lugar, ele explica o porquê que ele quer que Timóteo vá se encontrar com ele. Ele diz que Demas, tendo amado para o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, Demas preferiu o mundo, preferiu o pecado e abandonou Paulo e foi para Tessalônica, provavelmente a terra dele. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia e somente Lucas está comigo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Tito, venha se encontrar comigo, porque eu só estou com Lucas aqui comigo, certo? Eu preciso de mais alguém da minha confiança aqui comigo. Depois, ele diz quem e o que Tito deve levar consigo, Timóteo. Ele fala: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, e quando vieres, traze a capa que te deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então note que ele pede que Timóteo traga a Marcos, provavelmente a João Marcos, e os estudiosos sugerem que aqui é aquele mesmo João Marcos que o apóstolo Paulo decidiu deixar de lado por ter abandonado a jornada lá em Atos, na primeira viagem missionária. Aqui parece que o apóstolo Paulo se reconciliou com ele e está pedindo para que ele levasse Marcos, pois me é útil para o ministério. E muitos veem aqui, irmãos, uma alusão de Marcos para com os pergaminhos no versículo 13. Então parece que, provavelmente, a grande utilidade de Marcos era pelo seu conhecimento e pesquisa na elaboração do seu evangelho. Isso é uma especulação, mas é uma especulação bem possível. Então ele diz que era para ele levar a Marcos, e aí ele diz que está enviando Tíquico para lá. Provavelmente Tíquico era quem estava levando a carta e deveria ser aquele que ia ficar no lugar de Timóteo, para Timóteo ir para Roma. E quando Timóteo fosse para Roma, o que Paulo pede que ele leve? A sua capa, os livros e os pergaminhos. Isso é muito interessante, irmãos, que Paulo, no final da sua vida, sabendo que estava perto de morrer, o que é que ele quer? Ele quer ler, ele quer estudar, ele é uma pessoa apegada à palavra de Deus. Certamente aqui o apóstolo Paulo não estava pedindo os livros no sentido de os livros de Platão, Aristóteles. Aqui, quase certamente, são os livros relacionados ao Senhor Jesus Cristo, ao Antigo Testamento, ok? Então aqui o apóstolo Paulo está querendo a palavra de Deus, está querendo estudar a palavra de Deus. Depois então ele
alerta Timóteo quanto aos perigos da viagem. Ele fala de Alexandre o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Te guarda forte também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então a gente não sabe quais foram os males que este Alexandre causou, certo? Mas o apóstolo Paulo sabe da possibilidade de Alexandre, este latoeiro, causar males a Timóteo também. Então ele diz, tome muito cuidado com este Alexandre, o latoeiro. Por fim, irmãos, nos versículos 16 ao 18, o apóstolo Paulo antecipa a Timóteo como é que está a sua situação. Ele diz que a sua defesa foi negativa, porque ninguém foi a seu favor, todos lhe abandonaram, e aí Paulo roga a Deus que isso não lhe seja posto em conta. As pessoas que deveriam defendê-lo o abandonaram, provavelmente por medo de serem presos também. Só quem não abandonou Paulo foi o Senhor. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Então lembre-se lá em Filipenses, com o apóstolo Paulo, ele não perdia tempo. Filipenses capítulo 2, ele mostra isso. Capítulo 1, ele não perdia tempo. O tempo que ele esteve na prisão, ele pregava o evangelho a todos. Então ele está agradecendo a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo o deu força para continuar pregando naquela situação. E aí ele diz que foi libertado da boca do leão. Provavelmente, ou ele está aqui utilizando uma metáfora, mas provavelmente ele está dizendo, está agradecendo que foi libertado daquele tipo de morte por leão. Então ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui ele termina, certo, as suas instruções e palavras finais para Timóteo, com a confiança de que o Senhor Jesus Cristo, ele livrará daquilo que realmente é perigoso para nós, que é da obra maligna, da obra pecaminosa, e nos levará, e levará Paulo a salvo para o reino celestial, ok? Então, as saudações finais, não há muito o que se dizer, aqui são todas saudações, certo? Então ele diz, o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Então assim, irmãos, nós encerramos aqui a nossa análise do livro de 2 Timóteo, ok? Eu espero que você tenha entendido bem tanto a análise de Tito, quanto essa análise de 2 Timóteo, que você possa aplicar tudo isso no seu ministério, na sua vida, certo? Ou você sabe entender melhor o seu pastor, se você não é pastor ainda, e que a graça de Deus esteja com você, certo? Agora, com o maior conhecimento destes livros sagrados. Então, foi um prazer estar com vocês, espero estar com os irmãos em outra ocasião também. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Até lá!